Bem-vindas às semifinais da Champions League dessa temporada. Teremos de um lado Milan e Inter, simplesmente o clássico de Milão, histórico, partida que tem tudo para ser, as duas partidas, o confronto no geral tem tudo para ser histórico. E no outro lado, Real Madrid e City, o City tentando a revanche outra vez contra o Real. Mas vamos falar inicialmente nesse vídeo como foi a classificação das últimas duas equipes, o City e a Inter de Milão. Começando pelo Manchester City, que teve um empate na Allianz Arena em 1-1, em um jogo que o que mais me chamou a atenção foi a mentalidade do City. O City, a gente sabe que nas últimas temporadas vem sempre caminhando, evoluindo e se aproximando do título da Champions. Muito provavelmente ele vai acontecer em algum momento. Se é nessa temporada, é difícil dizer, mas o City está caminhando está se preparando, e um dos fatores que o City tem melhorado cada vez mais nas últimas edições de Champions, ano a ano, é o fator mental. A mentalidade do City nesse jogo foi bem interessante. Por quê? Se a gente lembrar a última eliminação, por exemplo, contra o Real Madrid do Manchester City, o City tinha uma grande vantagem no primeiro jogo, cedeu a diminuição, o Real foi mais vivo do que nunca para o Bernabéu, saiu perdendo e o City ainda assim com a vantagem construída fora de casa, que já havia vencido o primeiro jogo, ganhando o segundo fora, conseguiu ser eliminado numa virada do Real Madrid. O mental pesou, o City sentiu a pressão, sentiu o jogo. O Real foi fatal contra o Manchester City, que cedeu espaço para isso. Hoje, contra o Bayern de Munique, o City tinha uma vantagem absurda de 3-0 no jogo da ida. E ainda assim, no primeiro tempo, a gente viu um Bayern assustar o City em alguns momentos. Mesmo com a vantagem tão grande, o City ficou acuado, tinha dificuldade na saída de bola. Os primeiros 15 minutos do Bayern foram imensamente superiores, criando mais, pressionando, dificultando a saída de jogo do City, que é um dos pilares dessa equipe que gosta muito de ter a bola. E o City teve muito menos aposta do que poderia ter num jogo que ele poderia controlar pela posse e evitar qualquer chance de risco do Bayern. E o Bayern conseguia assustar o City, a ponto de quando tem o pênalti a favor do City, parecia que era um alívio e que ali tinha essa oportunidade de, ok, agora a gente vai ficar tranquilo, basta fazer o gol. E o Haaland perde. E você percebe até na reação dele, claro que perder um pênalti não é legal, mas há um nível ali de esse não podia ser perdido, porque anima os caras. E obviamente isso poderia acontecer. Dá esperança mais ainda pro Bayern, por mais que já tivesse quase que no final do primeiro tempo. Até que funcionou isso pro Bayern de Munique. Mas sair do primeiro tempo com 0-0, como o Tuchel mesmo tinha dito, o objetivo era sair vencendo, por mais que de 1-0 no primeiro tempo. Sair com empate tira muito ânimo. Restam 45 minutos para fazer 3 gols. E piora quando o City na volta faz 1-0 com um golaço do Haaland, para variar a assistência do De Bruyne e gol do Haaland. É inacreditável como esse cara tem uma capacidade absurda de bater recordes, de fazer gols, de empilhar gols. Vai ser um dos maiores da história em quantidade de gols. Continua nesse ritmo, sem sofrer com as lesões como ele sofre, mas diminuindo esse número, otimizando a participação dele em campo, o tempo dele em campo, ele vai entrar na história sem dúvida alguma, como já está fazendo isso. O City faz 1-0 e aí tranquiliza. E aí o City começa a ter a tranquilidade necessária para habilitar em campo um mental de tipo, ok, vamos jogar com tranquilidade, vamos fazer o nosso. O jogo tá ganho, não precisa de desespero, não precisa de nervosismo. E vai administrando o jogo, o Bayern chega a diminuir, empatar no caso com o gol do Kimmich de pênalti, mas em nenhum momento dali pra frente o City teve nenhum abalo, nenhum grande susto. O City fez o que tinha que fazer quando se joga com a vantagem, principalmente no segundo tempo. Classificado, enfrenta agora o Real Madrid. A gente vai falar especificamente desses jogos da semifinal no próximo vídeo aqui no canal, mas é jogaço, a chance de revanche pro City tem um gostinho assim. Claro que principalmente o Guardiola deve desvencilhar o foco disso, mas o City tem um desafio gigante para buscar o tão sonhado título, mais uma vez ter que encarar um Real Madrid, ter que passar por ele. A gente sabe que em questão de mentalidade, nenhum time é mais forte que o Real Madrid na Champions. E não só isso, mas também no tamanho do time de Madrid. É um baita desafio, dois elencos que o Guardiola tem um trabalho bem mais longevo do que o Ancelotti. O Ancelotti tem um gerenciamento de time que permite a ele ter o time na mão. É um confronto interessante que pode ter fatores brasileiros como um ponto muito importante. A gente vai comentar isso no próximo vídeo. E falando agora de Inter 3, Benfica 3, um placar até surpreendente para um jogo que a Inter teve o mesmo nível de mentalidade superior que o City teve contra o Bayern de Munique. O City mais no segundo tempo, a Inter desde o início. A Inter de Milão tinha vantagem de 2-0 conquistada em Portugal, facilitava muito o jogo para a Inter, que é um time que consegue se defender muito bem, de maneira sólida, com um zagueiro como o Bastoni, o Skriniar que vai sair na final da temporada, mas ainda está ali. Você tem
um sistema defensivo protegido pelos volantes, o Barella ajudando bastante, o Brozovic. É um time sólido. A gente tem a Inter, mesmo com a vantagem, indo para cima no início do jogo e abrindo o placar com a ajuda do Barella, golaço aos 15 minutos. O Benfica empata com o Augsburg ali nos 30 e poucos, mas você vê um Benfica que, por mais que sonhasse com a vantagem, tinha dificuldade de criar, a Inter melhor no jogo, tendo mais oportunidades, tendo gol no lado do Lautaro. O Benfica tentando se encontrar ali no jogo, mas sentindo a pressão do San Siro, e a Inter jogando com tranquilidade. Por mais que acabasse empatando o jogo lá na frente, a Inter tinha um certo domínio das ações em alguns momentos, e no primeiro tempo foi superior, foi calma, não se deixou abalar por um receio de perder a vantagem. Estava jogando com a vantagem a favor dela e não se pressionando para mantê-la, sabe? Como o City fez em várias oportunidades, como alguns outros times fizeram na Champions. A vantagem acabava sendo a pressão de não perdê-la, mas não de somente defendê-la. E assim foi, a Inter continuou bem na partida, ampliou a vantagem com os gols do Lautaro e do Correa, 2-3-1. O gol do Correa é um belíssimo gol, uma chapada no canto, ela bate na trave e entra. O Benfica viria empatar o jogo, mas já nos 85 minutos o primeiro gol e o segundo nos acréscimos. Primeiro, uma boa cabeçada do Antônio Silva no cruzamento do Grimaldo. E o Musa empata no final, mas obviamente sem nenhuma chance mais para o Benfica. Fica a lição de que nem sempre o futebol mais bonito vai vencer, a gente já sabe que o futebol funciona assim. E por mais que o futebol mais atraente às vezes atrai mais torcida, é aquilo, você precisa de solidez, você precisa de um nível tático sólido e você precisa de mentalidade. Napoli e Benfica enfrentaram times com um futebol menos atraente que o deles. Porém, com uma mentalidade mais forte, uma experiência maior nesse tipo de competição e com um nível de tática muito interessante e sólido. E assim Milan e Inter passaram e vão se enfrentar numa semifinal histórica que já nasce histórica, confronto dos maiores rivais de Milão, o confronto da maior rivalidade da Itália também. Promete demais esse jogo, a gente vai falar mais aqui no canal. Eu acho que a gente teria um confronto mais trocação ali, insana, de futebol bem apresentado se fosse Benfica e Napoli, mas com Milan e Inter a gente tem um dos jogos que em nível de rivalidade pode entregar partidas que poucos outros clássicos têm a capacidade de entregar. Vai ser histórico e a gente vai acompanhar aqui também no canal, então já se inscreve se você está chegando por aqui agora, deixa aí o seu like, seu comentário. Valeu, tamo junto, me diz o que você achou dos jogos de hoje. Obrigado por assistir, até o próximo. Tchau.